Projeto Traças Digitais. Audiolivros para a formação de leitores, professores e comunidade. Vice-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão. Conteúdo acessível para deficientes visuais. Para mais informações, acesse gg.gg/traças digitais Unijuí. Você já parou para pensar no que te faz humano? No que te faz diferente dos outros animais? Ao longo da história da humanidade, muitos estudiosos identificaram na linguagem humana uma característica essencial do que nos faz seres humanos e nos faz diferentes dos outros seres vivos com os quais nós dividimos esse pálido ponto azul, que é o planeta Terra. Muitos se dedicaram a estudar as línguas que falamos ao longo da história, os fenômenos que geram as línguas, as compõem, as modificam, e também a ensinar isso para outros seres humanos e a utilizar esses conhecimentos como ferramenta de trabalho, inclusive. E é para falar do trabalho e da profissão dessas pessoas que eu estou gravando esse podcast. O meu nome é Monique Roloff e sou estudante do primeiro semestre de Letras, Português e Inglês, aqui na Unijuí. Esse podcast foi elaborado para a disciplina de Formação Pessoal e Profissional, Humanidade, Tecnologia e Trabalho, na qual nós temos um panorama do desenvolvimento da humanidade e de como a tecnologia transformou as formas de trabalho ao longo do tempo, de forma a pensar perspectivas de cenários futuros. A profissão sobre a qual vocês vão ouvir é a profissão do linguista, que é a pessoa que se dedica ao estudo dos fatos da língua, estuda os idiomas, desde a fonética até os processos de formação das palavras, a gramática, a história e a relação dos idiomas com os povos e com as sociedades. E para isso nós vamos voltar lá nas origens mais antigas que podemos pensar dessa profissão. Quando a gente pensa na história da humanidade, no início da espécie humana, como nos reconhecemos hoje, nós voltamos lá a um período conhecido como Revolução Cognitiva. Segundo o escritor Yuval Harari, que nós estudamos durante o semestre e escreveu o livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, a Revolução Cognitiva, que ocorreu entre 70 e 30 mil anos atrás, possibilitou que nós pensássemos de uma maneira sem precedentes e nos comunicássemos usando um tipo de linguagem totalmente novo. A linguagem ela é a forma pela qual nós transmitimos, comunicamos uma mensagem, as nossas ideias, pensamentos, opiniões, sentimentos, experiências, desejos, informações. Além disso, lendas, mitos, deuses, religiões. Letícia Maria Sicuro Correia, em um artigo sobre língua e cognição, escreve que as possíveis relações entre língua, o exercício do pensamento, a consciência de estados mentais, incluindo os estados de conhecimento, podem ser um fator determinante naquilo que distingue a cognição humana da de outras espécies. E Tânia Maria Alckmin, no livro Introdução à Linguística, fala que linguagem e sociedade estão ligadas entre si de modo inquestionável. Mais do que isso, nós podemos afirmar que essa relação é a base da constituição do ser humano. E uma das ferramentas da nossa linguagem é a língua. A língua é a sistematização do pensamento. E desde muito cedo a humanidade pensa sobre língua, sobre de onde vem a língua, de onde vêm as línguas, por que falamos diferentes línguas. Nós podemos pegar, por exemplo, o mito bíblico da Torre de Babel, que é um mito que procura explicar por que e quando os humanos começaram a falar diferentes línguas. Esse interesse, então, é bastante antigo. A primeira gramática de uma língua produzida na história da civilização humana, de que nós temos notícia, foi escrita no século VI a.C. por um gramático indiano chamado Panini. Por volta do século IV a.C. também tem-se notícias de tradições gramaticais na China, e nós também podemos ver traços da linguística nas obras dos filósofos gregos, Platão em seu diálogo O Crátilo, Aristóteles com o estudo da retórica, na sua poética. Dentre as tecnologias que contribuíram para o desenvolvimento e até para alavancar o estudo da língua e o trabalho dos linguistas, a gente pode destacar a invenção da escrita. A escrita é um modo de registrar a língua falada.
Então ela é uma ferramenta muito importante para se estudar diferentes línguas de diferentes povos e diferentes tempos. Inclusive ela permite que nós estudemos línguas que já são mortas, que já não se falam mais e nós só conhecemos através do registro escrito. A gente também pode pensar na invenção da imprensa mais tarde, que acelerou bastante os processos da língua escrita, principalmente a sua reprodução. E mais tarde ainda, nós também podemos pensar nos gravadores. Os gravadores, eles registram de forma muito fiel a língua falada, o que ampliou bastante as possibilidades de aplicação do método científico no estudo das línguas. Para falar um pouquinho mais sobre essa jornada da humanidade no entendimento da sua própria linguagem, da sua língua, eu convidei Marina Alvarenga do Rego Barros, que é bacharel em Letras e Português e suas Literaturas pela Universidade de Brasília e mestre em Estudos de Linguagem com pesquisa em Contato Linguístico pela Universidade Federal Fluminense. Ela atua profissionalmente como revisora e preparadora de textos. Vamos ouvir a Marina. A origem mais antiga que eu consigo retomar para entender onde apontar o começo do estudo das línguas está localizada no começo dos estudos voltados para filosofia, teologia, etimologia num geral. Ou seja, o estudo das línguas se alinha muito à história das ideias. Então a gente tem desde antes de Cristo, desde o período que a gente chama de antes de Cristo, ideias voltadas para estudos etimológicos, discussões acerca de literatura e representação. Então a gente foge um pouco da linguística quando a gente está falando essencialmente da literatura, mas a ideia de representação do outro, representação de espaços, representação de sociedades através da língua já é sim o começo ali, incipiente ainda, mas o começo do campo linguístico. Então a linguística se alinha muito à história do pensamento, uma vez até que se perceba língua como ferramenta fundamental para o desenvolvimento do pensamento, uma vez que o pensamento não é linear, mas a língua é linear. Então a gente pensa de maneira racional, a gente organiza melhor as ideias, a gente lineariza e seleciona, organiza, quantifica, prioriza ideias a partir da língua. Então uma vez que a gente assume isso como verdade, assume isso como premissa, a ideia do estudo linguístico surge com a ideia do estudo do próprio pensamento humano. Então não é filosofia, não é teologia, mas está muito alinhado a esses momentos, que datam de muito, muito, muito antigamente. E aí, uma vez passado esse momento histórico bastante marcado, onde essas ideias começaram a ser organizadas, a gente pode fazer um salto temporal bem grande, bem grande, e já ir para Saussure, que está ali no finalzinho de 1800, no finalzinho do século XIX, trazendo para a gente a linguística enquanto sistema organizado de estudo, que geraria aí então a linguística ciência. Por isso que se fala, que Saussure é o pai da linguística, porque a linguística é apresentada de maneira organizada e sistematizada, então, pela primeira vez através dos estudos dele. A gente tem aquele livro de cabeceira dele, que é o Curso de Linguística Geral, um compilado aí de palestras e de falas e de pensamentos dele, e que inaugura oficialmente o estudo linguístico enquanto ciência, mas particularmente discordo um pouco dessa ideia de que Saussure seja o pai da linguística, porque a gente traz esses estudos e esses ensaios e esses insights aí sobre língua desde muito, muito, muito antes disso. Então eu acho que assim, retomando enquanto ciência, a gente pode pegar ali Saussure com o curso de linguística geral dele, mas retomando enquanto tentativa de descrição e organização do que se pensa sobre língua, a gente pode voltar muito lá atrás, lá na história das ideias de fato. Agora que a gente entende um pouco
pouco já sobre as origens do trabalho, do estudo e da profissão do linguista, eu perguntei à Nina também como ela percebe o processo de formalização do campo profissional do linguista. Então vamos ouvir mais um pouquinho do que ela tem a contar para nós. Bom, o campo profissional da linguística hoje atua principalmente em 3 frentes, né? A primeira delas é a de produção de conteúdo científico, então essencialmente acadêmica. A segunda delas é de produção de conteúdo educacional, então seria a área da educação em linguística, de fato, a sala de aula voltada para a linguística, que faz proveito, obviamente, do primeiro campo, que é o campo que produz a linguística enquanto ciência. E, por último, um campo mais voltado para os processos editoriais num geral, aplicar ferramentas e conhecimentos linguísticos dentro de um ambiente, por exemplo, de uma editora. Colocando essas 3 frentes aí como principais, como estratégicas para a gente pensar a linguística hoje no Brasil, a gente encontra uma série de problemas. Primeiro, olhando para o campo essencialmente acadêmico. A gente vive hoje um momento em que produzir ciência no Brasil já é muito difícil. Produzir ciência no Brasil é nadar contra a maré, é um esforço quase 100% altruísta, no sentido de que você já produz sabendo que o retorno vai ser muito pouco ou nenhum. E quando a gente sai das ciências de exatas, as ciências de exatas duras, assim, aí a gente é mais esmagado ainda, né? Aí a gente é mais comprimido ainda, no sentido de que a linguística e outras ciências que não servem ao propósito tecnocrata não são valorizadas. É claro que isso tudo fica muito mais latente, isso tudo fica muito mais aparente com o projeto atual de desmantelamento científico do Brasil, regido pelo governo instaurado em 2018. Aliás, instaurado, na verdade, desde antes de 2018, né? Instaurado essencialmente ali, se a gente for apontar um momento exato, instaurado com o golpe, em 2016. A gente tem, então, esse cenário político que afoga a figura do cientista, mas independente desse governo atual, pontual, a gente já tem, de fato, uma longa história brasileira de repúdio às ciências que não servem à tecnocracia. A linguística brasileira existe, a linguística brasileira faz ciência de ponta, mas o processo de formalização enquanto cientista da língua no Brasil é realmente muito complicado no sentido da falta de incentivo, no fato de que a profissão não é sequer regularizada e regulamentada, então a gente não tem plano de carreira, a gente não tem seguridade econômica, a gente não tem todos esses movimentos de aparatos legais que formalizam uma profissão para que você possa se desenvolver plenamente nela e garantir o seu sustento a partir dela. Essa é uma área ainda muito delicada. Por isso, até que só se produz ciência ciência de ponta, né? Ciência tão séria, ciência tão comprometida dentro das universidades e sempre atrelado à figura de professor, porque ser puramente cientista e ser puramente a pessoa que ocupa laboratórios de linguística, laboratórios de língua, é uma realidade bastante distante da nossa hoje. O segundo campo, que é esse da educação, está atrelado ao primeiro justamente nessa ideia de que para você produzir a ciência hoje, você muito provavelmente vai ser um professor em ambiente universitário. Esse campo, sim, o da figura do professor já é muito mais formalizado, já é muito mais estabelecido, fixo, seguro. Novamente, seguro com todas as aspas necessárias quando a gente considera o fato de que estamos vivendo um Brasil pós-golpe, mas em termos de formalização, a figura do professor, seja ele de linguística, seja ele de letras num geral, né, qualquer área aí que se queira apontar, literatura, enfim, é uma figura que já está mais estabelecida e goza de seguranças que não são estendidas às outras figuras. E aí, por último, a gente tem essa outra faceta do linguista, que é a aplicabilidade da ciência da linguística dentro, por exemplo, de um ambiente editorial. Publicação, revisão, copidescagem, preparo de originais num geral.
último questionamento. Como você acredita que as profissões tradicionais vão se adaptar às mudanças das atividades produzidas causadas pela ascensão da indústria 4.0? E qual será o futuro da sua profissão? Acredito que a resposta para essa questão seja a resposta de R$1 milhão, assim, né? Quem tiver a resposta para essa pergunta sabe de tudo. Então, é complicado responder objetivamente a esse questionamento. As profissões tradicionais, num geral, tendem, como o que aconteceu em todas as outras revoluções, né? Nas revoluções industriais, na migração do campo para o ambiente urbano, num geral, essas profissões tradicionais tendem a serem reformuladas, mas continuarem existindo, né? O médico, por exemplo, se a gente pegar médico como uma profissão tradicionalíssima da sociedade, é a figura profissionalizada e formalizada do xamã. Então, eu não acredito que essas figuras que a gente tem como profissões essenciais, digamos assim, estão tendentes a um desaparecimento, e sim, certamente, a uma reforma na interação com a sociedade, mas vão continuar existindo. E cada vez mais tecnológicas, né? Cada vez mais automatizadas e se reinventando dentro de um processo de automatização. Quanto ao futuro do linguista, especificamente, é uma resposta muito complicada, mas assim, tentando responder a essa pergunta de maneira objetiva e deixando de lado o quadro político e pensando na projeção de futuro puramente tecnológica e não necessariamente política e social, o linguista tem a vantagem de poder usar cada vez mais a tecnologia a seu favor dentro de campo, por exemplo, para produzir ciência de qualidade, por exemplo. Hoje na linguística a gente já conta com programas como Goldvarb, como o programa R, que facilitam muito a contagem e rodagem de dados num geral. Então, principalmente o pessoal que é da área de linguística quantitativa, que conduz qualquer tipo de análise quantitativa dentro das muitas facetas da linguística, por exemplo, mas não somente a sociolinguística quantitativa laboviana, esses programas ajudam muito. Eles fazem com que o linguista tenha dados mais precisos e possa, consequentemente, fazer análises mais acuradas e mais precisas com o uso dessas novas tecnologias. Isso é ótimo. A faceta difícil, a faceta desafiadora disso seria justamente continuar reafirmando que a linguística tem lugar e é necessária em um mundo cada vez mais tecnocrata. Mas uma vez que se consiga afirmar isso como uma verdade, a gente tem muito espaço para crescer dentro do ambiente virtual e dentro das novas tecnologias, principalmente as digitais. Em sala de aula, a figura desse linguista pode fazer um bom uso de tecnologias inovadoras na medida de que qualquer outra figura de professor, de qualquer outra disciplina, também possa fazer esse uso. Então, eu não acredito que aí a gente estaria falando especificamente da tecnologia em favor da figura do linguista, mas em favor da figura do professor. E com todas as ressalvas que também já estão sendo pontuadas pelo pessoal da área de educação sobre como essa ideia de educação tecnológica ou tecnologia na educação tem que ser olhada com muito cuidado, porque às vezes a gente está, na verdade, falseando cenários para deixar o cenário bonito, para deixar o cenário tecnológico e dar uma falsa sensação de progresso, quando na verdade o essencial, o elementar, o básico da educação continua sendo jogado para debaixo do tapete. E aí a gente vai ter também uma série de estudos e de apontamentos e de artigos e de ensaios que alertam aí o professor para o afã de uso de tecnologia dentro de sala de aula sem uma real necessidade disso. E por último, na área que a gente está considerando aqui a área editorial num geral, né? A tecnologia tem muito a ajudar e contribuir com o profissional da linguística, uma vez que quanto mais a tecnologia digital caminha em favor dos processos editoriais, mais o profissional linguista dentro das editoras ganha autonomia. Então, hoje a gente revisa melhor, hoje a gente faz uma melhor revisão de provas, hoje a gente faz uma melhor copidescagem, uma melhor preparação de originais, se comunica melhor com o autor da obra, se comunica melhor com o nosso editor, com a equipe toda que faz os outros processos de uma publicação, e tudo isso em favor da tecnologia, né? A gente tem ferramentas mais adequadas para fazer revisão de uma forma mais padronizada
organizada, aqueles símbolos de revisão que eram bastante usados na revisão feita no papel começam até a ficar um pouco para trás. Prevejo, assim, gerações novas de revisores que sequer vão ter acesso a essa tabela de símbolos e vão mesmo pensar a revisão como uma coisa essencialmente digital, essencialmente feita no computador, com a gravação da marcação e das alterações todas no computador, sem esses códigos aí de revisão. Então, para essa área especificamente, eu vejo os avanços tecnológicos como um facilitador de processos e de comunicação e de fluidez mesmo da profissão. Mas isso fica realmente bastante limitado a essa faceta do linguista, né? Existem várias outras que, à medida que podem se beneficiar objetivamente de avanços tecnológicos, subjetivamente precisam cada vez mais pleitear o seu próprio lugar na sociedade, porque, num geral, a sociedade tem essa prática de entender que a linguística vai meio que contra a tecnologia, né? Quando, na verdade, isso é uma grande mentira, uma vez que a gente considere que a língua por si só é uma ferramenta tecnológica incrível. A língua veio através de tecnologia. A língua é o resultado de muita tecnologia humana. Então, é uma estupidez pensar em língua como desnecessária ou de estudo da língua como desnecessário numa sociedade tecnologicamente evoluída. Uma outra coisa que a Marina me falou durante a nossa entrevista é que estudar linguística é estudar povo. Então, a minha tentativa de uma resposta de R$1 milhão certamente envolveria esse pensamento de que enquanto houver povo para estudar, haverá linguística. E é com essas reflexões que eu gostaria de encerrar esse podcast. Muito obrigada a todos que me emprestaram seus ouvidos pelos últimos 20 minutos.